Olá, minha turma querida da primeira etapa do EJA. Estou aqui com um coração muito feliz em dar aula para vocês hoje. Hoje nós vamos trabalhar algo muito importante para nós. Nós vamos realmente introduzir o conhecimento de química. Nós vamos começar a disciplina de química realmente. Nós estávamos estudando matemática aplicada à química. Agora nós vamos estudar química realmente. Mas o que é química? O que é química? Química é uma ciência experimental que estuda a estrutura, a composição e também a transformação da matéria. A química, ela vem lá dos tempos antigos, né, da idade pré-moderna e também dos tempos antigos, onde se manipulavam as substâncias, as moléculas, né? A gente teve os alquimistas, né? A busca pela pedra filosofal e o elixir da longa vida, de transformar qualquer metal em ouro, a busca pela riqueza e a vida eterna, né? E isso trouxe o que nós temos hoje de química de alto impacto, ou química fina, né? Que trouxe qualidade de vida, trouxe medicamento, mas trouxe lixo, trouxe toxicidade, doenças ao mesmo tempo, né? É uma faca de dois gumes, com brincadeira, né? Ela corta de um lado e do outro, ou seja, ela traz qualidade de vida, mas em compensação também tem os seus problemas. A gente disse que a química tem por exemplo, uma parte dos químicos polui, uma outra parte dos químicos trabalha para despoluir, que é o meu caso, né? Que sou mestre e doutor em sistemas ambientais para proteção do meio ambiente. Mas ela se tornou um método científico, ou ela se tornou uma ciência científica, quando a gente seguiu os seguintes passos. Primeiro, a gente tem que seguir alguns passos que são importantes. Primeira coisa, a ciência é um conjunto de atividades que visam chegar a observar, experimentar, explicar, relacionar, né, os fenômenos da natureza, criando leis, teorias, modelos, cada vez mais gerais, que nos permitam prever e controlar alguns fenômenos do futuro. Por exemplo, a gente tem leis químicas que são importantes. Por exemplo, você jamais pode colocar ácido em cima da água, ou água em cima do ácido, porque senão explode. No laboratório a gente coloca água, depois ácido, depois dilui. Nunca colocamos o contrário, nunca, porque pode desprender hidrogênio e pode, né, quebrar o vidro, você pode se machucar. Então ela segue o seguinte princípio. Primeiro ela vai ter as observações, você observa, ali tem um problema. O que você faz? Você vai fazer experiências. Por exemplo, agora no Covid, que a gente precisa da vacina, a gente tem um problema, a problemática trouxe a observação, a gente está observando como que o vírus trabalha, funciona, como que ele é. Vamos gerar experiências, agora vamos para o laboratório, vamos testar. Depois que a gente testa, achou aí a gente cria uma lei experimental, cria hipóteses sobre aquilo ou cria modelos, teorias, cria situações que a gente possa provar aquela situação. Certo? Então, como tecnologia, ela é uma ciência aplicada. Ela se aplica na vida cotidiana, nas situações adversas, não é isso? Deixa eu botar para o ladinho direito aqui. Pronto, vou ficar do lado direito de vocês agora. Quando a gente tem a estrutura da matéria, o que a matéria é feita? A matéria é feita por átomos. A matéria é feita de átomos, por moléculas, átomos, por moléculas e depois por estruturas maiores, misturas, soluções, né? Os átomos, quando se unem, formam uma molécula, tá certo? Moléculas, quando se unem, podem formar uma mistura. Aí nós temos uma substância, certo? Uma substância oxigênio e água, por exemplo. Dessa substância a gente pode misturar as duas, e aí a gente vai ter uma mistura. Por exemplo, o ar era uma mistura de vários elementos, a areia mais água, né? É uma mistura. E aí a gente tem uma coisa muito importante, chamada de fenômenos físicos e fenômenos químicos. Os fenômenos físicos a gente é aquele que não muda a matéria. Por exemplo, você pega uma cadeira e tira essa cadeira do local. Foi um fenômeno físico, que você pode botar a cadeira no local de novo. Um fenômeno físico, ele não muda a forma como é a molécula. Por exemplo,
Água sólida, água líquida, água gasosa é água. Vocês entendem isso? Ela não muda a estrutura, é água. Água sólida, líquida, gasosa é água. Então o que muda? Os estados físicos da matéria. Os estados físicos da matéria mudam. A gente pode ter o sólido, o líquido e o gasoso. Certo? Sólido, líquido e gasoso. Do sólido para o líquido, ou seja, quando o sólido está se derretendo, esse processo se chama fusão. Fusão. Do líquido para o gasoso, o processo se chama vaporização, que é a formação de vapor. A vaporização pode ser de duas formas, lenta e rápida. Quando ela é lenta, nós temos então a evaporação. Evaporação dos rios, da água, da rua, quando você está dirigindo ou que você está num carro que você vê a água evaporando, né? Ali é evaporação. Mas você tem a ebulição, que é quando você coloca a panela no fogo para ferver, com fervura. Ali se chama ebulição. Quando a água está no estado gasoso para vir para o líquido, tem duas formas, a condensação e a liquefação. A condensação é por diferenças de temperatura. Lembra quando você pega um copo e bota água gelada dentro dele? Por fora fica todo molhado. Uma Coca-Cola em cima da mesa, a mesa fica toda molhada. De onde vem essa água? Do ambiente, do ar. O ar tem água. Essa água toca no ambiente gelado e condensa. E o que seria a liquefação? Liquefação é o ato de se liquefazer. Por exemplo, nos compressores, nos tambores de compressão, aqueles compressores, lá tem uma torneirinha. Se você abrir aquela torneirinha, lá sai água. De onde veio aquela torneira? Aquela torneira veio porque o ar foi pressionado e a água se liquefez. Até uma coisa que a gente vai aprender agora. Qual é a diferença entre gás e vapor? Vapor se liquefaz. Gás nunca vai se liquefazer. Se tu pressionar um gás, ele não se liquefaz. Mas se tu pressionar vapor, ele se liquefaz. Então vamos pensar. Se dentro do sistema lá de pressão, do compressor, está saindo só água, porque apenas a água estava no estado de vapor. O oxigênio, o nitrogênio, o hidrogênio, todos eram gases. E gás não se liquefaz. Olha para mim. Gás não se liquefaz. Pode pressionar o tanto que tu quiser que ele não volta para o estado líquido. Como é que faz então, professor, para botar oxigênio líquido lá para os hospitais? Transforma ele em vapor. Aí ele vai se transformar em líquido pressionado. E a sublimação é quando eu passo direto do sólido para o gasoso, ou do gasoso para o sólido. Exemplo, a naftalina, a pedrinha de naftalina. Tu bota ela na gaveta e ela desaparece. Não foi o menino que roubou. Foi porque ela sublimou, ela foi direto do sólido para o gasoso. E do gasoso é a ressublimação, do gasoso para o sólido se chama ressublimação. Vamos só revisar? Do sólido para o líquido, fusão. Do líquido para o gasoso, vaporização. Do gasoso para o líquido, condensação. Do líquido para o sólido, solidificação. Está se solidificando, tá? Beleza? O fenômeno físico não altera a matéria. Considere os sistemas a seguir em que os átomos são representados por esferas. Né? Você tem ali esferas. 1, 2, 3 e o 4. Determine onde encontramos substância. No 1 tem substância. Né? Você encontra substância no 1. No 4 também. É só água. No 2 e no 3 você tem duas formas diferentes. Então no 2 e no 3 é uma mistura. Tá certo? Considere apenas o sistema 3. Determine no sistema 3 o número de átomos presentes. Quantos átomos tem? 3, 5, 9, 12. O número de moléculas? 1, 2, 3, 4, 5. O número de substâncias. O número de substâncias, nós temos essa amarela, essa azul, essa vermelha e essa
aqui, parecendo um gatinho. Então, 1, 2, 3, 4. Observe os seguintes fatos. A naftalina deixada em uma gaveta, uma vasilha com água deixada no freezer, uma vasilha com água deixada no fogo, o derretimento de uma barra de ouro quando aquecido. Nesses fatos, a naftalina sublima, a vasilha deixada no freezer congela, solidifica. Uma vasilha deixada no fogo, com água no fogo, vaporiza. Né? É a ebulição. E o derretimento de uma barra de ouro é a fusão. Então a resposta é a letra A. E quais são as propriedades da matéria? Quais as propriedades que essa matéria tem? As propriedades específicas, né, que ela tem. Quais são as propriedades geral? Ela é distensão, divisibilidade, inércia, impenetrabilidade, compressibilidade, expansibilidade e dureza. O que vocês não conhecem aí, né? O mais, talvez, difícil aí, a dureza. A dureza, que a gente está dizendo aqui, é o ato de fazer fios. Né? Ela é duro. Então, por exemplo, quem é um fio melhor? Alumínio ou ferro? Alumínio é melhor, porque a dureza do ferro é maior do que a do alumínio, certo? As propriedades gerais são comuns a todas as matérias. E as propriedades específicas? Cor, dureza, brilho, maleabilidade, ductibilidade, né? São propriedades que caracterizam cada substância. Certo? Quando a gente observa isso, a gente vai aqui, por exemplo, para o livro didático. Olha, para o livro didático lá na propriedade das matérias, no capítulo 2 do livro de vocês, falam que a propriedade define a matéria. Né? Exemplo, a propriedade física, que é o sólido, líquido e gasoso. E uma das coisas que a gente tem que entender é por que uma substância é sólida. Porque as moléculas não se movimentam. Por que ela é líquida? Porque ela, não é que não se movimenta. Ela se movimenta, mas movimento muito pouco. Só vibra. Né? O líquido, as moléculas estão mais livres. E no gasoso elas têm alto grau de liberdade, elas se movimentam muito, porque elas têm alta energia no gasoso, baixa energia no líquido e menos ainda no sólido. Não é assim? Então, nós vamos só para a gente revisar, do sólido para o líquido, fusão. Do sólido para o gasoso, sublimação. Do gasoso para o sólido, ressublimação. Do líquido para o sólido, solidificação. E do gasoso para o líquido, condensação. Tá? Aí tem duas coisas muito importantes para nós, que são os pontos de fusão e ponto de ebulição. A matéria, em geral, sofre variação de temperatura quando absorve calor, né? A gente sabe. O que é a temperatura de fusão? Não é mais chamado ponto de fusão, é chamado de temperatura de fusão. É aonde há a passagem do sólido para o líquido. Água, qual é a temperatura de fusão? Em torno de 0 graus Celsius ao nível do mar. E a temperatura de ebulição, em torno de 100 graus Celsius ao nível do mar. Certo? Agora uma coisa muito importante. Olha, vocês estão vendo aqui, tu tem a temperatura de fusão e a temperatura de ebulição. Qualquer temperatura entre 0 e 100 é líquido. Qualquer temperatura abaixo dessas de 0 é sólido. E acima de 100 é vapor. Então, quando você for usar a tabela, tudo que tiver aqui no meio, líquido. Para trás, sólido. Acima, vapor. Meio, líquido. Para trás, sólido. Acima, vapor. Não se esqueça disso não, tá? Muito bem. As questões que eu vou deixar para vocês trabalharem é as questões 1, 2, 3 e 4. 5, 6, 7, 8, 9, tá? Vocês irão trabalhar estas questões até a questão 9 do livro didático, no capítulo 2. Vocês trabalhem, estudem e nos enviem.
Grato pela atenção, todo mundo trabalhando, estudando direitinho.